Boa noite, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria nós estarmos hoje aqui reunidos para adorar e bendizer o nome de Jesus. Gostaria de pedir para você, onde você estiver, você junto comigo, pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: dai graças em toda e qualquer circunstância. Portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Portanto, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós devemos dar graças a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nesse momento nós estamos vivendo um momento difícil no nosso país, um momento que pelo menos eu nunca tinha vivido no nosso país. E nós às vezes ficamos chateados, ficamos entristecidos com essa situação. Mas aqui em 1 Tessalonicenses, o apóstolo está nos dizendo que nós devemos dar graças em toda e em qualquer circunstância. É bom nós sermos pessoas positivas? Sim, é bom nós sermos pessoas positivas. Mas pessoas positivas, elas passam por um momento difícil, sempre visando algo bom, algo que vai acontecer depois desse momento difícil. Mas uma pessoa grata, mesmo não tendo uma visão de que algo bom vai vir depois, ela continua grata ao Senhor. Porque a gratidão, ela não é baseada em algo que vai se ter, mas a gratidão é baseada em alguém, e esse alguém é Cristo Jesus. Nós devemos ser gratos a Ele, sim. Mesmo nesse momento tão turbulento, nós devemos dar graça a Ele, e nós devemos deixar a nossa confiança nele. Porque a graça dele nos basta em todo e em qualquer momento. Então eu gostaria de te convidar para unir as nossas fés, a minha fé junto com a sua, onde quer que você esteja, a sua fé junto com a nossa que está aqui, e vamos juntos orar. Orar para que o Senhor nos dê um coração grato, um coração que realmente visa Ele, só pensa nele, que quer Ele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu te agradeço, Senhor, por quem o Senhor é. E eu gostaria, Senhor, nesse momento de te pedir para que o Senhor nos dê um coração grato, para que o Senhor nos dê um coração que é grato a Ti em toda e em qualquer circunstância, seja a circunstância a favor de nós, ou seja a circunstância contra nós, Espírito Santo, mas que nós, Senhor, podemos Te dar graça, que o nosso amor não se perca em meio a essa turbulência, que a nossa fé não se perca em meio a essa turbulência, que a nossa confiança em Ti não se perca em meio a essa turbulência, Espírito Santo, mas que em meio a tudo isso, nós possamos ser gratos a Ti, gratos por quem o Senhor é, gratos por quem o Senhor é em nossas vidas, gratos pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, Senhor Jesus. Muito obrigado a Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão assistindo em casa, que elas tenham um coração grato a Ti, que elas possam ter um coração confiante em Ti, confiante em quem Tu és, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Vamos juntos louvar o Senhor e dizer que a graça dele basta em nossas vidas, que sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós somos apenas pó, e que Ele é tudo para nós, que Ele é tudo em nossas vidas. Senhor.
buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Coloque a mão no seu coração aí na sua casa, Senhor. E declare isso. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Glória a Deus.
graças te damos, Jesus. Nós acabamos de cantar que a graça do Senhor é o que nos basta, que a graça do Senhor nos sustenta. E eu gostaria de pedir para você continuar com a sua mão no seu coração. E nós vamos juntos cantar essa próxima música, pedindo para que o Senhor nos esvazie de nós mesmos. Que o Senhor, Ele tire de nós a religiosidade. Que o Senhor tire de nós esse tabu que em casa nós não podemos ver um culto online e sentir a presença de Deus. Que nós possamos juntos agora pedir para que o Senhor possa nos esvaziar dos nossos títulos, que Ele possa nos esvaziar das nossas vaidades e que Ele possa nos encher dEle, nos encher da presença dEle, porque nesse momento, para onde nós iremos correr? Para onde nós podemos correr nesse momento que nós estamos vivendo? Nós só podemos correr para os braços do Senhor, nós só podemos correr para os pés do Senhor, pedir socorro, pedir ajuda ao nosso Deus, e possa ter certeza que Ele irá te ouvir. Ele está a todo momento e a todo tempo ouvindo o nosso clamor. Então continue com a sua mão no seu coração e vamos juntos cantar. Feche os seus olhos se você se sentir à vontade. Se aí na sua casa você quiser se levantar, se quiser se ajoelhar, fique à vontade, a casa é sua. Pode ficar à vontade em adorar o nosso Deus, adorar o nosso Pai. E desilusões.
com teu amor e usa-me para o teu louvor. Ensina-me a ouvir o teu coração. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. Me leva em teus braços de amor. Eu me esvazio, Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de mais uma vez estar aqui compartilhando a palavra do Senhor junto com você. Espero que você já tenha tido esse momento de adoração com essas músicas que foram cantadas. E agora nós estaremos passando por um momento de meditação, de sincera reflexão da palavra de Deus. Mas antes, como já de costume, como eu tenho feito sempre, antes da pregação, nós vamos fazer um clamor pelo nosso país. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Amém? Senhor Deus, nós oramos pelo Brasil, ó Pai. Nós intercedemos pela nossa nação e pedimos o teu socorro sobre a nossa nação, para que o Senhor entre com providência, para que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nós temos vivido um momento de crise na saúde muito grande por causa desse vírus, mas também temos vivido um momento de crise política muito grande por causa de muitos políticos que não estão interessados na melhoria do país, mas estão interessados apenas no poder. Em nome de Jesus, Senhor, apesar de todos esses problemas, entre com providência sobre a nossa nação, faça a nossa nação melhorar, e ainda mais, eu creio que o Senhor pode fazer a nossa nação sair dessa crise e começar a viver os melhores anos da história do Brasil. Em nome de Jesus, levanta a nossa nação no mundo, para que o Brasil possa ser uma nação diferente, para que o Brasil possa ser uma nação referencial, em nome de Jesus. Essa é a minha oração e a oração de todos aqueles que estão assistindo o vídeo, seja onde estiver, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, que essas orações nossas não venham ficar só aqui, só nesse momento, mas que você possa orar durante a semana na sua casa, interceder, clamar, porque nós precisamos do poder de Deus sobre o nosso país. Amém? Então agora, nós vamos meditar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18 e verso 9. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e verso 9. O texto diz assim: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens
subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens. Eu não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Evangelho de Lucas, capítulo 18 e verso 9. Se você prestar atenção, algumas semanas atrás, eu acho que não a pregação, essa última que teve no domingo passado, mas a outra, eu estive pregando os versículos anteriores a esse texto, aonde fala da viúva persistente. Você que assistiu aquela pregação, você sabe muito bem que naquele texto diz que existia uma viúva que ficava insistentemente indo até um juiz corrupto, um juiz ímpio, pedindo para que o juiz julgasse a causa dela. E aí Jesus faz um paralelo, mostrando a sinceridade daquela mulher, a devoção daquela mulher, a paixão daquela mulher em tentar resolver a sua situação. E ela ia insistentemente conversar com o juiz corrupto, era a única solução que ela tinha, e ela tentava dobrar a vontade daquele juiz através da sua persistência. Então Jesus faz um paralelo, ele fala: quanto mais Deus que está no céu, se você orar, Ele vai ouvir. Deus não vai deixar os seus filhos esperando, Deus não vai deixar os seus filhos clamando sem jamais responder. Então, se você quiser assistir essa pregação, procure ela. Eu creio que ela é a segunda logo após esse vídeo que você está assistindo. Lá eu falo com mais detalhes. Mas no final dessa parábola que Jesus conta da viúva persistente, tem uma frase que Jesus termina dizendo assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É um questionamento que Jesus faz para aquelas pessoas, para aquela multidão que estava ao redor dele. Será que quando ele vier, ele encontrará essa fé genuína na terra, essa fé que persiste, essa fé que ora, essa fé que acredita, essa fé que luta, essa fé que faz o que precisa ser feito, essa fé que se derrama aos pés de Deus, essa fé que se derrama aos braços de Deus, essa fé que não tem outro lugar para ir a não ser buscar no Senhor uma solução? Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar essa fé na terra? Será que ele vai encontrar essa fé no seu coração? É um questionamento que Jesus faz. E aí então, Jesus, logo que ele termina essa parábola da viúva persistente, ele começa uma outra parábola, que é a parábola do fariseu e do publicano. E ele começa, o texto começa assim, Lucas começa escrevendo assim: há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Porque o confiar na própria justiça já implica que o outro é inferior. Quando eu acho que eu sou bom demais,
quando eu acredito em mim demais, quando eu acho que eu sou superior demais, automaticamente a pessoa que está ao meu lado, ela não é tão boa. Eu sou bom, ele ou ela não é bom. E quando nós paramos para perceber a significância do que Jesus está dizendo, nós podemos então começar a questionar algumas atitudes nossas em relação a nós e ao próximo, aqueles que estão na nossa casa, num momento de quarentena que nós estamos vivendo, as pessoas, as famílias estão em casa o dia todo, e eles convivem um com o outro intensamente, como talvez nunca viveu antes. E também ficamos na internet como nunca ficamos antes, olhando e observando os outros. E nessas observações, alguns julgamentos podem nascer em nosso coração, em acharmos superiores a outros. Então Jesus, ele tem esse inquietamento em relação ao público que estava ouvindo ele, porque ele sabia que ali tinha os religiosos, tinha as pessoas que confiavam muito na sua bondade, no seu bom comportamento, e por causa disso eles desprezavam os outros, achavam os outros inferiores. Então Jesus contou uma parábola, para que ele possa fazer esses religiosos refletirem um pouco. E talvez nessa noite, eu estou falando com pessoas que confiam muito na sua própria justiça, confiam muito no seu próprio eu. Eles acham que são realmente bons, acham que são superiores aos outros, acham que eles têm a resposta para tudo. Então Jesus conta uma parábola, e aqui está um ponto muito interessante dessa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. Preste atenção. Eram 2 homens indo orar com objetivos completamente diferentes, com intenções completamente diferentes. É possível eu chamar alguém para fazer uma oração junto comigo e eu estar com um objetivo, com um coração, e a pessoa está com um coração totalmente diferente do meu. É possível nós nos reunirmos na igreja e estarmos aqui adorando a Deus, cantando, louvando a Deus. Ambos estão na igreja, sentados, participando, ouvindo a palavra, dando o seu dízimo, mas com os corações completamente diferentes. E é o que Jesus está dizendo aqui. E observe, não existe muitas opções. Só existe 2 opções para você estar reunido com outras pessoas diante de Deus. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite. 2 homens subiram ao templo para orar, estavam juntos, mas completamente separados pelas suas intenções. Estavam juntos, mas os corações estavam distantes como nunca. Eram 2 homens com o mesmo objetivo, indo ao templo. É muito comum estar o marido e a esposa dentro do carro, indo ao templo, com os corações completamente diferentes. 2 irmãos indo para a igreja, orar, buscar a Deus, no templo, com os corações completamente diferentes. É muito possível isso acontecer. E por isso que Jesus faz questão de ressaltar esse ensinamento, falar desse ensinamento usando essa parábola. Jesus então diz:
2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Esse fariseu era os intelectuais, os religiosos da época, aqueles que achavam que conheciam muito bem Deus. Eles conheciam todas as Escrituras, eles meditavam, eram homens dedicados, eles iam ao templo com frequência, eles davam o dízimo, eles faziam de tudo para, de alguma maneira, pensarem ou se acharem ou serem aceitos aos seus próprios olhos pelos outros. Diante dos seus próprios olhos, eles eram superiores aos outros. Esse é um comportamento que Jesus percebe naqueles fariseus, naqueles religiosos daquele tempo. E o fariseu começa então a fazer a sua oração. E ele começa assim: Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens. É óbvio que ele vai dizer isso. Claro que ele não é como outros homens, porque ele acha que ele é o cara. Ele acha que ele é muito bom, ele acha que ele é top. Eu te agradeço. Olha só que oração bonita. Eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como os outros homens. E aí ele vai dar alguns exemplos do que são esses outros homens que ele não é. E ele vai dizer: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como homens que são ladrões, que roubam, que tiram dos outros aquilo que não lhe pertence, que tiram dos outros aquilo que lhe era por direito, e toma para si algo de uma maneira ilegal. Eu te agradeço porque eu não sou como outros homens corruptos. Eu te agradeço porque eu não sou como outras pessoas que são adúlteras. No mundo em que nós vivemos está cheio de adúlteros, está cheio de homens que traem as suas esposas, esposas que traem os seus maridos, mas eu te agradeço, porque eu não sou como essas pessoas, eu não sou como esses homens, eu não sou como essas mulheres. Deus, eu te agradeço, porque nem mesmo eu sou como esse publicano que está aqui do meu lado orando. Na verdade, eu acho que esse publicano nem mereceria estar aqui comigo, dividindo o mesmo espaço. Porque os publicanos, naquele tempo, eram pessoas que ganhavam dinheiro de uma maneira ilegal. Eles eram mal vistos pela sociedade. Então, quando um fariseu olhava para um publicano, logo ele já tinha preconceito, falava: ó, tá aí um cara desonesto, rouba dinheiro dos outros, enriquece à custa de sacrificar outras pessoas inocentes. E esse fariseu, cheio de si, confiante em si mesmo, ele faz essa oração. E essa oração é muito comum nós observarmos elas em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitos líderes religiosos. É muito comum. Pessoas agradecendo por não ser pecadoras, como o outro. E aqui está um ponto importante que nós precisamos observar. Você fala assim: bom, eu acho que eu nunca fiz essa oração na minha vida. Eu nunca fui soberbo desse jeito. O que Jesus está falando aqui, irmãos, é mais profundo do que isso. Você pode nunca ter feito uma oração dessa, mas você pode agir exatamente dessa maneira. Você pode nunca ter orado desse jeito, mas a sua vida, o seu jeito, as suas escolhas, a sua maneira de se posicionar, a sua maneira de tratar os outros, a sua maneira de lidar com a falha dos outros, denuncia um coração de um fariseu, de uma pessoa hipócrita, de uma pessoa que é soberba. E esse cidadão, ele achava que estava orando para Deus, mas a sua oração nunca foi para Deus, a sua oração era para ele mesmo.
Ele estava ressaltando ele mesmo, ele estava elogiando ele mesmo para si mesmo. Nunca se tratou de Deus, nunca se tratou de fazer uma oração verdadeira para Deus. E o texto continua, lá no verso 12, o fariseu orando: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Irmãos, quantas pessoas se orgulham, porque oram horas por dia, porque vão ao monte, porque jejuam, porque fazem um monte de coisas. São pessoas que às vezes gostam de ressaltar isso, gostam de mostrar isso para os outros, gostam de dizer isso ao mais alto som, como uma maneira de mostrar o quanto que ele ou ela é bom, o quanto que eles são merecedores do favor de Deus. É como se dissesse: Deus, é quase impossível você encontrar um filho melhor do que eu. Porque, modéstia à parte, se você olhar para as pessoas aí que o Senhor chamou para fazer parte da sua igreja, eu acho que eu estou indo bem demais. Eu acho que eu sou muito melhor do que algumas pessoas. Porque se tem uma pessoa que orou, se tem uma pessoa que buscou, se tem uma pessoa que clamou, sou eu. E outra, tem mais. Eu nunca traí a minha esposa. Tem mais. Eu pago as minhas contas em dia. Tem mais. Eu nunca roubei ninguém. E a pessoa começa a olhar para todas essas qualidades com um olhar soberbo, com um olhar de arrogância, de superioridade ao outro. E esse é um tipo de comportamento muito comum de notarmos em nós mesmos. Você precisa fazer uma autoanálise para saber como que você se comporta diante da falha do outro. Quando você descobre que alguém próximo de você falhou, pecou, qual é a sua reação? Está aí já um sintoma se você está tendo esse mesmo comportamento do fariseu. Você descobriu que alguém falhou, você descobriu que alguém pecou, você descobriu que alguém está fazendo coisas que não deveriam fazer. Então você logo condena a pessoa e ressalta ainda mais você. Nossa, olha, eu posso ter todos os defeitos do mundo, mas isso aqui eu nunca faria. Eu posso ter todas as falhas do mundo, mas eu nunca cometeria um erro desse. Se tem uma coisa que nunca vai acontecer comigo, o fariseu diz, é isso. Porque eu sou um cara muito legal. Eu sou um cara que confio em mim mesmo, eu confio no meu taco. Eu sei das minhas qualidades. Eu sei que eu jamais cometeria um absurdo desse. É o fariseu dizendo, e Jesus observando. Jesus sabia que ao seu redor tinha um monte de homens e mulheres que tinham esse tipo de pensamento. E a verdade é que isso não ficou lá 2000 anos atrás. Hoje, em 2020, tem um monte de homens e mulheres que têm exatamente essa maneira de pensar, uma maneira farisaica, uma maneira hipócrita, uma maneira que envergonha a si mesmo diante de Deus. Jesus está usando esse exemplo e ele está pegando aqui elementos que naquela época eram pecados assim que saltavam aos olhos. Então, roubar. Hoje em dia, se uma pessoa rouba, ainda é muito horroroso. Corrupção, adultério. E ele ressalta qualidades. Jejuar. Nossa, como eu jejuo demais. Como eu sou um cara que jejuo 2 vezes por semana.
Eu posso ter todas as falhas do mundo, mas tem uma coisa que eu faço, é jejuar. Tem mais. E eu dou o dízimo de tudo quanto tenho. Como se ele estivesse comprando o favor de Deus com o dinheiro dele. Deus, tem um monte de gente aí que não dá o dízimo, eu dou, então, por favor, olhe para mim com mais amor, olhe para mim com mais atenção, com mais cuidado, porque, modéstia à parte, eu posso estar passando por qualquer dificuldade, mas o meu dízimo eu não deixo de dar. Isso é bom? É bom. Todas essas qualidades aqui são boas, mas quando isso serve como uma forma de você se autopromover diante da fraqueza do outro, isso se torna pecado, é inútil diante de Deus. Tudo que você faz, você nunca pode entender isso como uma maneira de se sentir superior aos outros. Nunca. Porque se nós observarmos agora o publicano, nós vamos perceber uma diferença muito sutil, muito sutil. Verso 13. Mas o publicano ficou à distância, ele nem mesmo olhava para o céu. O publicano ficou à distância. Primeiro orou o fariseu, agora Jesus relata a oração do publicano, que era aquele cara pecador, que era aquele cara corrupto, que era aquele cara que talvez aos olhos dos religiosos, ele era desprezível, era uma pessoa insuportável, era uma pessoa que intragável, era uma pessoa que não dava para conviver. E aí esse religioso, esse homem, essa mulher religiosa, olha para o publicano, olha para aquela pessoa que ela de alguma maneira não gosta do comportamento, não gosta do jeito de se vestir, não gosta da profissão, não gosta da maneira como trata os outros. Esse religioso, ele olha para o publicano de uma maneira onde ele se exalta diante do seu próximo. Agora o publicano, ele diz assim, Jesus vai dizer aqui, lá no verso 13, mas o publicano ficou à distância. Preste atenção, ele nem mesmo olhava para o céu, mas, batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Ele nem olhava para o céu, ele ficava batendo no peito e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu me conheço, porque eu sei que eu sou insuportável para mim mesmo. Eu não consigo carregar e conviver com a minha própria natureza, eu não consigo lidar com as minhas próprias falhas, eu não consigo colocar fim aos meus próprios pecados, eu não consigo lidar com os meus próprios erros, eu não consigo superar desafios que são propostos diante de mim, desafios que são propostos diante de mim pela vida, eu não consigo lidar com a minha própria existência, eu não consigo lidar com a minha própria natureza caída. Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A única oração que esse publicano fazia diante de Deus era, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu me conheço, porque eu sei quem eu sou, e eu sei que eu não posso olhar para o meu próximo com um olhar de superioridade, porque eu sei quem eu sou, eu sei muito bem das minhas falhas, eu sei muito bem dos meus pecados, o publicano diz. Eu sei muito bem daquilo que eu faço que desagrada ao Senhor.
Eu sei muito bem o quanto eu tenho pecado quanto o meu próximo. Eu sei muito bem o quanto eu tenho falhado. Eu sei muito bem o quanto eu tenho pisado na bola. Deus tem misericórdia de mim. E o texto diz que esse publicano batia forte no peito e clamava cada vez mais: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Essa é a oração. Essa é a oração de alguém que não deixa a religiosidade tomar conta de si. Essa é a oração de alguém que realmente está orando para Deus e não orando para os homens. Alguém que está clamando a Deus e não clamando a si mesmo, e não clamando para outras pessoas. O publicano tinha consciência de quem ele era. O fariseu não tinha. O fariseu tinha suas falhas, tinha os seus pecados. Talvez pecados que ninguém sabia, pecados menores, mas pelo fato dele dar o dízimo, ele achava que estava tudo certo, ele era um cara extraordinário. Ele tinha suas falhas, mas pelo fato dele não ser um ladrão, então estava tudo certo. Olha, eu sou maravilhoso. O publicano é diferente. Ele faz uma oração diferente a Deus. O que Jesus está querendo ensinar para nós é que quando se trata de oração, assim como aquela mulher orava ao juiz insistentemente, ela não orava, ela não ia para o juiz pedir para o juiz julgar a causa dela com o coração soberbo, ela ia com fé de verdade, com fé genuína, com fé de quem conhece a Deus de verdade. Ela não estava querendo mostrar a sua excelência para ninguém, ela não estava querendo mostrar a sua santidade para ninguém, ela só ia diante do juiz, e não importava se os vizinhos estavam olhando, ou se não tinha vizinho nenhum olhando, ela ia diante daquele juiz corrupto, olhar insistentemente, pedir para que aquele juiz julgasse a causa dela. Uma pessoa que ora a Deus de verdade, uma pessoa que clama a Deus de verdade, ele não faz questão, ele entende que ele jamais pode se sentir superior aos outros, porque se ele se conhece, ele sabe das suas limitações, ele sabe da sua natureza caída, ele sabe das suas falhas, e ele jamais vai ter coragem de chegar diante de Deus, todo seguro, todo cheio de confiança, e dizer: Senhor, eu sou muito bom. Senhor, você precisa atender as minhas orações, porque eu sou um cara justo, sou um cara honesto, eu sou um cara trabalhador. Deus olha para ele e fala: primeira coisa, fariseu, que você precisa saber é aprender a conhecer a si mesmo. Conhece a si mesmo. Aprenda a olhar para dentro de si. Aprenda a olhar para dentro do seu coração e saber que o seu coração está longe de mim. Só quando você perceber que o seu coração está longe de mim, eu vou poder trabalhar na sua vida. O seu dízimo, a sua honestidade, o seu trabalho, o fato de você não ser corrupto, o fato de você não ser um adúltero, não quer dizer que você está aprovado diante de mim. Ao contrário, tudo isso é básico. Mas se você tem um coração soberbo diante de mim, você está reprovado na minha presença. O publicano, ele não sabia muito bem o que fazer. Porque ao contrário do fariseu, essa persona que está aqui no publicano, que Jesus faz questão de colocar, é uma pessoa que se conhece, é uma pessoa madura, e só pessoas maduras que se conhecem, olham para dentro de si,
olha para dentro do coração, analisa a sua própria vida e começa então a tirar a trave dos seus olhos antes de tirar o cisto que está no olho do outro. Irmãos, essa autoanálise é fundamental para alguém que conhece ou que quer conhecer Jesus de verdade. Diante de Deus não existe justos. Diante de Deus não existe lugar para arrogância, para soberba. Diante de Deus não existe lugar para que você se ache superior. Ao contrário, somos todos pecadores. E se tem alguém que vai ser salvo, e se tem alguém que é salvo, só é salvo pelo favor imerecido de Cristo Jesus na cruz. Salvo pela fé, salvo pela graça de Deus, uma salvação que nós não tínhamos condições de pagar, mas que Jesus pagou por nós. Então não é o meu bom comportamento que me salva, o que me salva é a minha fé em Cristo Jesus. E quando eu tenho fé em Cristo, quando eu confio no sacrifício de Jesus na cruz por mim, eu entendo que não existe espaço para soberba, não existe espaço para arrogância. O que existe é espaço para dizer a única frase que esse publicano diz: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa é a frase que alguém que conhece o Evangelho pode dizer. Essa é a frase que você e eu temos que dizer. Se a nossa oração partir de um outro alicerce, a nossa oração será falha. E você note, aqui não é uma falsa humildade, mas é a verdadeira pobreza de espírito que Jesus diz lá no Sermão do Monte. Ele realmente sabe das suas limitações, ele realmente sabe das suas falhas, dos seus pecados. Esse publicano sabe daquilo que ele tem deixado a desejar. Esse publicano sabe muito bem quem ele é, ele sabe muito bem. E por isso, ele não tem o mesmo espírito do fariseu, que tem um espírito adolescente. Porque todo religioso, de um certo modo, tem um espírito adolescente, por mais velho que seja. Não consegue fazer uma reflexão profunda de si mesmo. Mas a partir do momento que o Evangelho entra na sua vida, abre-se um espaço para a maturidade, abre-se um espaço para a verdadeira relação com Deus. Então Jesus diz: eu lhes digo que este homem quebrantado, este homem sincero, este homem que bateu no peito e pediu para que eu tivesse misericórdia dele, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Esse homem que se arrependeu, esse homem que se rasgou diante de Deus, ele foi justificado. O fariseu não. O fariseu ficou lá orando para ele mesmo e dizendo e vendendo o seu próprio peixe para ele mesmo. Então o texto continua: pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Não existe lugar para exaltação diante de Deus. Quem exalta uma pessoa é só o próprio Deus, e as pessoas que Ele vai usar para exaltar são aqueles que estão próximos desse publicano, com um coração humilde, quebrantado, um coração que sabe das suas falhas, e por isso ele consegue olhar para o outro com um olhar de amor. Você percebe que quando você tem um coração de fariseu, você não consegue perdoar. Porque você se acha top
E se alguém pecou, esse alguém tem que tomar vergonha na cara, tomar uma postura, e você logo já condena essa pessoa, porque a régua que você usa para julgar é a sua régua. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que deixa de cumprir um único dos mandamentos, deixou de cumprir todos. Aquele que deixa de cumprir uma única lei, daquilo que está na lei de Deus, deixou de cumprir todas. Então a pergunta que fica para nós nessa noite é: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será que quando Cristo vier, Ele vai encontrar esse tipo de homem, de mulher, de cristão na terra? É um questionamento verdadeiro que Jesus está fazendo, porque existe um outro tipo de fé. Essa fé está espalhada em todo lugar. Essa fé que confia no próprio homem, essa fé que confia em mim mesmo, essa fé está aí e talvez está enraizada em você, está grudada em você. Jesus nessa noite está pedindo para que você abandone essa fé em você mesmo, tire essa fé de você e a partir de agora comece a ter essa fé que ele acabou de ensinar nessa parábola do fariseu e do publicano. Essa fé madura, essa fé que não confia em si mesmo, mas confia em Deus, na misericórdia de Deus, no cuidado de Deus, no amor de Deus, na sabedoria e na justiça de Deus. Irmãos, eu quero, para terminar a minha fala nessa noite, eu quero que você entenda apenas isso, nesse momento final. A sua relação com Deus, ela não pode ser superficial. Deus, Ele não admite papo furado. Deus não aceita pessoas superficiais. Deus não aceita pessoas que não enxergam a si mesmo. Deus não aceita pessoas que não conseguem olhar para o próprio espelho e olhar no fundo dos olhos e perceber quem Ele é de verdade. O que Deus quer são pessoas que sabem muito bem quem são. E por saber quem são, e o quanto são desesperados por um Salvador, por saber o quanto são falhos, justamente por isso Deus pega na mão desse homem, dessa mulher, e traz para próximo de si. Então, nessa noite, se você quer ter um relacionamento mais próximo de Deus, se você realmente quer ter a tua vida mudada, abandone toda essa religiosidade, todo esse farisaísmo, e começa a viver o verdadeiro evangelho, a viver uma fé verdadeira, uma fé que olha só para Deus, uma fé que ama o outro, uma fé que ela é compreensiva com o outro, e uma fé que principalmente olha para o fundo do coração, lá no porão da alma, e sabe muito bem quem é. Então, nessa noite, se você entendeu essa palavra, se você sabe quem você é, eu quero orar com você. Eu quero fazer um clamor pela sua vida nessa noite. Para que a gente possa parar de viver essa fé superficial. Porque essa fé superficial não adianta nada para ninguém, nem para nós e nem para Deus. Agora, quando é uma fé verdadeira, ela adianta para nós e para Deus. Então, feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar. Senhor Deus, eu oro pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pela minha família na fé. Eu acredito que tem pessoas que estão ouvindo essa pregação dos
dos momentos mais inusitados possíveis. Talvez tem gente que não esperava ouvir uma pregação dessa numa noite como essa. Mas é o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então que o Senhor possa transformar esses corações. Tire toda a superficialidade, tire toda a religiosidade, tire o farisaísmo do nosso coração e coloque em nós um coração quebrantado e humilde, que nós possamos ser pobres de espírito, que nós possamos realmente entender o que o Senhor quer nos ensinar através da figura desse publicano, que de uma maneira muito humilde e sincera, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja. Se tem alguém que porventura não é cristão e que está me ouvindo nessa noite, tenha misericórdia desse também. Senhor Deus, nos ajude, nos pegue pelas mãos e nos traga para perto de Ti, porque longe de Ti tudo é trevas, longe de Ti tudo é escuridão, longe de Ti tudo é engano, longe de Ti não há luz para que nós saibamos aonde pisar, mas próximo de Ti tudo fica confortável, próximo de Ti fica tudo claro, próximo de Ti nós confiamos mais, não em nós, mas nós confiamos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está ouvindo essa pregação na sua casa, ou no seu trabalho, ou onde estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês sabem que ainda não temos uma resposta para quando vamos voltar ao culto. A quarentena foi adiada para mais uns dias, mas nós sabemos que ela já foi adiada outras vezes. Então vamos aguardar e aguardar em oração, pedindo para que Deus entre com providência em nosso país, para que Ele possa atender as orações desses cristãos que estão clamando para que essa solução seja resolvida. Que você possa ter uma ótima semana, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de conquista, em nome de Jesus. E uma boa noite. Deus abençoe.